conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a Klabin aprovou o pagamento de dividendos no montante de 389 milhões de reais a serem pagos no dia 16 de maio. Fala investidor, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Klabin. Antes de começar, eu trago para vocês aviso aos acionistas referente ao pagamento de proventos. A Klabin anunciou o pagamento de proventos de 339 milhões. Terá direito a receber os proventos o acionista que tiver as ações no dia 7 de maio. O pagamento será realizado, conforme aviso aos acionistas, no dia 16 de maio. E agora, sem mais delongas, se liga aí no que foi dito na teleconferência de resultados. Bom dia a todos e a todas e obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. No primeiro trimestre de 2023, entregamos resultados consistentes, reafirmando a força do modelo de negócio da Klabin. Dentre os destaques do período, menciono 3. Receita líquida de 4,8 bilhões de reais, crescimento de 9% na comparação anual. EBITDA ajustado de 1,9 bilhão de reais, aumento de 13% versus o primeiro trimestre de 2022. E retorno sobre o capital investido, medido pelo ROIC, de 19,4% nos últimos 12 meses. Na página 4, o volume de vendas no trimestre caiu 2% na comparação com o mesmo período de 2022. Essa queda é substancialmente explicada pela menor demanda por kraftliner no mercado externo. Já a receita líquida no período foi de 4,8 bilhões de reais, aumento de 9% na comparação anual. Esse aumento é explicado pelos reajustes de preços implementados ao longo dos últimos trimestres, que mais do que compensaram a redução no volume de vendas e a apreciação da moeda brasileira em relação ao dólar. Com isso, o EBITDA ajustado atingiu 1 bilhão e 942 milhões de reais, beneficiado pelo crescimento da receita líquida, que mais do que compensou o aumento do custo caixa. Avançando ao slide 5, a receita líquida do negócio de celulose atingiu 1,7 bilhão de reais no primeiro tri deste ano. Destaca-se no período, mais uma vez, o mix de vendas flexível entre geografias e o portfólio com 3 tipos de fibras, fibra curta, fibra longa e fluff, que beneficiaram o preço médio e a receita líquida do período. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.355 por tonelada no trimestre, mesmo patamar do trimestre anterior. Alavancado pela receita líquida, o EBITDA ajustado do segmento de celulose atingiu 945 milhões de reais no trimestre. Na página 6, no segmento de papel cartão, que segue com demanda saudável, o volume de produção foi de 172 mil toneladas no período. O preço líquido por tonelada de cartão atingiu R$ 5.621 no primeiro trimestre deste ano, aumento de 14% na comparação anual e 8% em relação ao quarto trimestre de 2022. Impulsionada pelos reajustes de preços, a receita líquida de cartões atingiu 965 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, aumento de 11% na comparação anual. Indo para o slide 7, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 872 milhões de reais no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado alcançou 4,6 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 20,6%. Passando para a página 8,
Ao final de março, a dívida líquida da Klabin era de 21 bilhões de reais, estável em relação a dezembro de 2022. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares encerrou o trimestre em 2,6 vezes, estável em relação ao trimestre anterior e próxima ao piso da política de endividamento financeiro da companhia. Avançando à próxima página, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 9,6 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 7,1 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A posição de caixa da Klabin é suficiente para amortizar a dívida que vence nos próximos 47 meses. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de março de 2023 era de 105 meses, equivalente a quase 9 anos. A companhia possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhado no nosso release de resultados. Passando à página 10, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a Klabin aprovou o pagamento de dividendos no montante de 389 milhões de reais a serem pagos no dia 16 de maio. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram 1.671 bilhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 7,8%, uma clara evidência da capacidade da Klabin de aliar crescimento, pagamento de proventos e, ao mesmo tempo, manter a disciplina na sua estrutura de capital. Na última página, a primeira etapa do projeto Puma II, a máquina 27, segue sua curva de aprendizado, tendo alcançado a produção de 369 mil toneladas nos últimos 12 meses. A segunda fase do projeto, que contará com uma máquina de papel cartão, segue em construção dentro do cronograma, tendo atingido 92% da execução física em medição realizada no dia 23 de abril e tem seu início de produção planejado para o mês de junho. Desde o início do projeto, foram desembolsados 11,6 bilhões de reais, dos quais 521 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023.